terceiro ano, tudo bom? Hoje, sexta-feira, finalzinho de semana, hoje 3 de julho, é nosso último dia de revisões. Então, vamos lá para mais uma revisão de língua portuguesa. Vamos? Vocês estão estudando? Hã? Ah, que bom que vocês estão estudando. E hoje, gente, dia 3 de julho, é aniversário do Davi Paiva, hein? O Davi está completando um ano hoje, hein? Parabéns, Davi. Tudo de bom para você. Beijos, tá? E vamos lá para mais uma revisão. E a nossa revisão hoje vai começar falando de um assunto. Olha só, vocês lembram? Olha quantos personagens nós temos aqui, hein? Lembra você de alguma coisa, esses personagens? Isso, hein? Muito bem, histórias em quadrinhos. Aqui tem vários personagens que eu tenho certeza que vocês conhecem. Se não conhecer todos, mas a maioria vocês conhecem, não é? Então, olha só, lembra das nossas revistinhas? Olha só aqui as nossas revistinhas, olha só aqui. Quem é que está lendo revistinha em quadrinhos em casa, hein? Assim, as horas vagas, quem é que está lendo? Bom, não é? Ler história em quadrinhos. Muito bem, aqui, ó, aqui já aumentou a quantidade, tá? Ó, meu filho já ganhou mais revistinhas. Então, nós vamos falar um pouquinho das histórias em quadrinhos, não é? Quando se fala em histórias em quadrinhos, lembra de quê? Da Turma da Mônica, tá? Lembra da Turma da Mônica. E falar em Turma da Mônica é falar, né, do Maurício de Souza, que é um dos mais famosos cartunistas brasileiros, tá? Ele criou a Turma da Mônica e vários outros personagens de histórias em quadrinhos, tá? E uma curiosidade para vocês sabiam que o Maurício de Souza, ele é pai de 10 filhos, além de criar personagens baseados em seus amigos de infância. Ele também criou personagens baseados em seus filhos. Olha só aqui, ó. Olha só. Ele aqui é o Maurício de Souza, tá? E aqui são os personagens que ele criou. Olha só que nós temos vários. Tem a avó Dica, baseada na avó. O Chico Bento, baseado no tio-avô dele. Aqui nós temos o Luiz Carlos, baseado em um amigo. Temos o Márcio, baseado no irmão. O Cascão, baseado em um amigo. Aqui, ó, a Alice, baseado na esposa. A Marilene também baseado em outra esposa. Enfim, ó, a Mônica baseado na filha dele, tá? Então, aqui nós temos vários personagens, tá? E eles, aqui, ó. E ele aqui, todos, tá, gente? Todos aqui são baseados em amigos ou filhos dele, certo? Olha só aí, que interessante, não é? E ele é muito famoso. Várias histórias. Vocês conhecem alguma história da Turma da Mônica? Vocês já leram alguma revistinha da Turma da Mônica? Ah, certo. Muito bem. Eu vi alguém falando aí que sim. Ótimo, muito bem. Pois eu trouxe também uma historinha curtinha para fazermos a leitura. Vamos lá? Olha só, essa historinha, ela tem os personagens Cascão e o Cebolinha, tá bom? Então, o título é Turma da Mônica, tá? E aqui nós temos uma historinha bem curtinha, tá bom? Então, eu vou fazer aqui a leitura para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, o Cascão, né? Aqui, aí fala aqui, ó, o Cebolinha, aí o Cascão aqui, ó, cof, cof, cof. Aí o Cebolinha ficou, e o Cascão aqui. Aí, o Cebolinha
Chaveco, é o Chaveco, cof, cof, cof. Aí o Cebolinha, que outro personagem, né? Aí o Cebolinha, Cascão, Cebolinha, quanto tempo, amigão? Que tal um abraço? Aí que esse homem vai passando perto, né? Aí os dois aqui se abraçando, ó. Cof, 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 cof. Porque o Cascão, né, ele não gosta de tomar banho, né? Então aí vocês viram, né? Que essa historinha aqui é onde acontece. Vamos agora conversar um pouquinho sobre essa história. Onde acontece essa história? Onde acontece essa história? Essa história acontece na rua, né? Em um percurso onde os dois se encontraram, não é? E aqui os personagens principais é o quê? O Cascão e o Cebolinha, né? Aqui como foi que eles se conheceram, né? Então, aqui vocês estão observando que na história em quadrinhos, eles usam bastante a imagem, né? E esses balõezinhos, né? Esses balões para auxiliar também na compreensão da história. Então, olha só, vocês estão vendo bem aqui que o Cebolinha, observem aqui, ó, que o Cebolinha, né? O Cebolinha tem um sinal de pontuação aqui, que é um ponto de interrogação, né? Certo? Será por que tem esses sinais de pontuação aqui? Por quê? Porque ele não tá o quê? Entendendo, né? Quem é, que é aquilo ali, que, né? Aquela fumaça, né? Então, vocês estão vendo que as histórias em quadrinhos, em história em quadrinhos, o leitor, ele deve estar sempre o quê? Sempre preparado, não apenas para ler o texto escrito, né? Os balões, tudo, mas também para ler o quê? As imagens, para ficar atento nas imagens, porque você precisa ler o texto escrito, né? E também ficar atento às imagens, para poder você entender a história, certo? Bem, vamos agora relembrar verbos. O que são verbos? São aquelas palavrinhas que podem indicar ação, estado ou fenômenos da natureza que nós estudamos, lembram? Então, nessa história em quadrinhos que nós acabamos de falar, lá a gente pode criar alguns verbos baseados nas cenas, né? Por exemplo, lá eu posso ver o Cebolinha, ele tá andando, então andou, né? Aqui abraçar, ó. Eles se abraçaram, abraçou, falou, sorriu. Então eu posso encontrar vários verbos só observando a cena, tá? Então, o Cebolinha, ele andou, os personagens, o Cascão e o Cebolinha se abraçaram. Então, isso tudo são verbos, ó. Andou, falou, abraçou, sorriu, né? E muitos outros. E os fenômenos da natureza são aqueles relampejar, trovejar, né? Chover, né? Então, são verbos que indicam fenômenos da natureza, tá certo? Então, lembraram disso? Muito bem. Bom, nós vimos também que os verbos, eles podem estar no modo imperativo. O que é o modo imperativo? É quando indica uma ordem, um pedido, uma súplica, não é? Então, observando essa história em quadrinhos, nós podemos criar várias frases e ver também a possibilidade de verbos no imperativo. Então, aqui nós temos alguns exemplos. Por exemplo, façam menos barulho. Pare imediatamente, arrume essa bagunça, né? Espere. Então, são exemplos onde nós encontramos verbos no imperativo. E os verbos no imperativo nós podemos encontrar nas receitas, nos textos de instrução, né? Nós podemos encontrar nos manuais de jogos, né? Então, por quê? Porque eles estão fazendo fazendo um pedido, uma ordem, um conselho. Então, nós podemos encontrar em vários textos os verbos, vários tipos de textos, os verbos no modo imperativo.
Bom, nós vimos também que as palavras são chamadas de monossílabas, as palavras que têm apenas uma única sílaba, que é a própria palavra, não é? Como nós colocamos aqui, ó, lá na história em quadrinhos, eu tirei essas palavrinhas aqui, essas monossílabas. Cough, né? Tal, que, Vocês observam que ela mesma, né? É a sílaba. Por quê? Porque ela só tem uma sílaba, tá? E de acordo com a sua pronúncia, a sua intensidade, elas são classificadas em átonas ou tônicas. Átonas, quando você fala com pouca intensidade. E tônicas, quando você fala com mais intensidade, tá certo? Então, olha só, as palavras, elas são classificadas na língua portuguesa com relação à sílaba tônica em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Por quê? Porque toda palavra, ela possui uma sílaba tônica, aquela sílaba que você fala com mais intensidade. As outras sílabas são chamadas de quê? Átonas. Mas para você encontrar primeiro qual é a sílaba tônica da palavra, primeiro você faça a separação silábica, tá? Separe as sílabas das palavras, aí depois você vai identificar a sílaba tônica, tá bom? Então, vamos primeiro separar as sílabas, vamos lá? Olha só, peguei algumas palavrinhas lá da história em quadrinhos, certo? E coloquei aqui, tá? Por exemplo, a palavra cascão, amigão, chaveco, cebolinha, tônica, né, que não tem, mas eu coloquei aqui, né, e Mônica, que é da turminha da Mônica, essa história em quadrinhos. Então, vamos lá? Vamos lá, deixa eu pegar aqui outro pincel para ficar melhor. Vamos separar aqui cascão, ó, cascão, 2 sílabas, amigão, amigão, chaveco, chaveco, cebolinha, cebolinha, tônica, ó, vocês estão vendo? Tônica. E Mônica, Mônica, tá? Então, separei as sílabas. Lembram? Você pode, ó, fazer assim, ó, né, ó, Mônica, chaveco, amigão, né? A quantidade de palmas, a quantidade de sílabas da palavra. Bom, e agora nós vamos classificar essas, vamos encontrar a sílaba tônica, vamos circular a sílaba tônica de cada uma delas, vamos lá. Cascão, a última. Amigão, a última. Chaveco, ó, a penúltima. Cebolinha, cebolinha, penúltima. Tônica, a antepenúltima. E Mônica, a antepenúltima. Então, agora vamos classificá-las em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Vamos lá. Aqui, ó, cascão, a sílaba tônica é a última. Amigão, a sílaba tônica é a última. Então, o que vai acontecer? Oxítonas. Essas duas aqui são oxítonas. Chaveco, penúltima. Cebolinha, penúltima. Então, a sílaba tônica é a penúltima. Então, é o que? Paroxítona. E aqui, ó, tônica, Mônica, sílaba tônica é antepenúltima. Então, é o que? Proparoxítona, certo? Combinado? Proparoxítona. Lembrando que para identificar, você pode fazer aquela brincadeirinha, como se estivesse chamando, né? Mônica, cascão, né? Para você identificar a sílaba tônica, tá certo? E agora nós vamos revisar a regrinha de acentuação, porque vocês sabem, nem todas as palavras elas recebem acento agudo ou acento circunflexo, não é? Tem as palavras que recebem e outras não. Por quê? Porque tem a regra de acentuação das palavras, tá bom? Então, nós estudamos a regra de acentuação das monossílabas e nós
estudamos a regra de acentuação das oxítonas. Vamos relembrar? Na nossa tirinha não tinha nenhuma palavrinha que fosse monossílaba e que fosse oxítona, que recebessem acento. Por isso a tia não colocou. Eu coloquei aqui outros exemplos, tá bom? Olha só aqui, ó. Vamos relembrar a regra? A regra das monossílabas tônicas. São acentuadas as monossílabas tônicas terminadas em A, As, Es, Os. Aí eu coloquei pá, chá, mês, fé, pó e nós, certo? Agora, oxítonas, que é a última sílaba, né? Da última sílaba tônica da palavra, né? Aí nós temos, são acentuadas as oxítonas terminadas em as, es, os, em, oens. Por exemplo, fubá, maré, avós, também e armazéns, tá bom? Então, lembraram dessa regrinha? Muito bem. Então, estudem para a revisão, tá bom? Para a nossa avaliação. Estudem através das revisões, dos livros, tá bom? E boa sorte para vocês, tá bom? Cheiro, bom fim de semana.